quando eu errava bastante exercício, era uma frustração. Mas aí eu tinha que parar, assim, pensar, olhar com bastante calma, porque se você não vai atrás de entender por que você errou o exercício, se foi falta de atenção, se foi uma matéria que você aprendeu, mas não aprendeu profundamente, se você não conseguiu se aprofundar no assunto. Então, primeiro eu identificava o porquê que eu tinha errado aquilo. Aí eu tentava refazer a questão. Às vezes, se era algum erro de falta de atenção, eu conseguia acertar. Quando eu não acertava, daí eu procurava uma resolução, uma explicação, que daí eu fazia tudo isso pela plataforma do quadro. Foi eu pesquisando no YouTube como passar no vestibular, o que eu faço? E aí aparecia os vídeos, eu mostrei para minha mãe, ela também gostou muito, a minha mãe sempre acompanhou o quadro, os vídeos, ela assiste tudo. Então, foi eu e a minha mãe juntas que decidimos assinar a plataforma e foi muito bom para mim. Quando eu quis me preparar para o vestibular, estava muito nova, a minha mãe, acho que ela gostou, né, de ver que eu estava empenhada, já estava me preocupando, mas elas também sempre pensavam assim, em eu ter calma, não ficar muito ansiosa, que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Então, quando falei para minha mãe, mãe, quero fazer cursinho, estava no segundo colegial ainda. Mas ela deixou eu fazer, ela sempre me apoiou bastante nos estudos. Acho que o meu pai foi a pessoa que ficou mais assustada, assim, que eu tava muito acelerada, ele tinha um pouco de medo de eu ficar muito preocupada, me prejudicar, de ficar muito ansiosa, mas ele também sempre me apoiou a estudar bastante, muito na escolha do curso também, o meu pai me ajudou. A influência do meu pai na escolha do meu curso foi porque desde criancinha ele sempre me mostrava vários bichinhos, ele sempre trazia aqui em casa. Às vezes ele achava algum passarinho machucado, trazia para mim, então eu sempre tive muito contato com os bichinhos. Acho que foi ele que me inspirou assim a criar esse carinho, esse amor pelos animais. Quando eu mostrei para os meus pais da plataforma, a minha mãe ficou muito animada, ela gostou muito dos vídeos, das explicações, e daí a gente fez aquele mês de teste. E eu falei, mostrei para ela a plataforma, ela gostou muito. E às vezes eu mostrava as aulas para ela também, mostrava os professores, os simulados, a redação. A minha mãe sempre me acompanhou muito na plataforma, ela é uma fã do quadro. Quando eu comecei a seguir o método do quadro, como eu não tinha muita noção de estratégia de estudo, até eu me acostumar a criar disciplina, de ter um cronograma, a fazer as listas de exercício, os simulados que eu fazia de final de semana. Eu também não tinha o costume de escrever a redação, então o quadro que me ajudou a aprender a escrever um texto para vestibular. Foi muito difícil no começo, porque eu ficava um pouco perdida. E aí foi quando o quadro foi o meu guia, assim, nos estudos, para eu aprender como eu fazia, qual era a importância de assistir às aulas, a lista de exercício, o que eu poderia dar mais prioridade, quais eram as minhas dificuldades, como que eu ia resolver esses problemas. A redação sempre foi uma dificuldade que eu tive. Eu não entendia nada de como era avaliado o texto, qual que era a estrutura que eu tinha que usar. E aí, quando eu escrevi o meu primeiro texto, assim, eu lembro que eu tirei uma nota que foi bem baixa, 450. Aí eu fiquei um pouco assustada, assim, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer essa nota subir? Foi quando eu parei, assim, pesquisei, assisti às aulas que tem na plataforma
e eu aprendi quais eram as competências que eu não conhecia, que o Enem tinha 5 competências, eu não sabia como era a pontuação, então eu tive que aprender assistindo às aulas do quadro, a estrutura de uma dissertação, como fazer uma introdução, o desenvolvimento, quais eram as 5 coisas que eu tinha que colocar na minha conclusão, o que era mais importante no meu texto, o repertório. Tudo isso eu fui aprendendo assim, um passo de cada vez, junto com a plataforma, mandando as minhas redações para correção. Foi 920. Ver que eu tinha evoluído da redação foi uma coisa assim, foi até difícil de acreditar que eu estava conseguindo acertar, porque eu tinha muita dificuldade. Às vezes eu lia alguma proposta de redação e eu ficava perdida, não entendia nem o que era para fazer. E aí foi quando eu fui aprendendo devagar, não foi de um dia para o outro, demorei bastante tempo até minha nota subir, porque eu tinha muito que aprender sobre a estrutura do texto, eu tinha vários erros, né? A correção, assim, toda vez eu pegava a minha correção de redação e ia vendo o que o corretor tinha assinalado como positivo, como negativo. Sempre nos primeiros textos tinha um monte de marcação vermelha. Aí depois ia desaparecendo um pouco, aparecendo mais partes boas, que foi o que ia me motivando também. Quando eu falei pra minha mãe, nossa, mãe, tirei 450 na redação, eu não sei escrever. Eu já tava assim, desesperada. Foi ela que me falou, nossa, Sara, calma, vai assistir às aulas. A minha mãe sempre me falava, você não tá conseguindo fazer, vai assistir a aula, Sara, a aula vai te ajudar. Então, assim, a minha mãe sempre foi a pessoa que me incentivou a melhorar. Quando eu ficava desesperada, quando eu ia mal, ela sempre me incentivava bastante. E aí, toda vez que eu enviava uma redação, eu falava: Olha, mãe, hoje eu escrevi uma redação sobre isso. Aí, no dia seguinte, ela já ficava assim pra mim: E aí, Sara, como foi o texto? Ela queria ler as minhas redações. Tinha algumas coisas que ela falava: Nossa, por que você escreveu assim? A minha mãe sempre me dava dica também no texto, ideia do que fazer. Era muito legal o acompanhamento que eu tive com ela também.